Então, boa noite para todos e para todas, dando sequência à análise da obra Dispute System Design das professoras Emsler, Martinez e Smith, analisando agora o capítulo 2 com a mestranda Ana Carolina Mari, que tem a palavra. Então, boa noite, pessoal. Vou apresentar, então, o capítulo 2, né, dando continuidade aí. O capítulo 2 ficou sob a minha responsabilidade. Sintam-se à vontade para fazerem comentários durante a apresentação, que julgarem pertinentes. E se, por acaso, tiver muito ruído externo aqui, vocês me falam também que eu dou um jeito aqui de tentar resolver. Então, o capítulo 2 do livro, no capítulo 2, as autoras vão trabalhar basicamente com a estrutura analítica de um DSD. Então, partindo dos princípios que a Clarice apresentou na aula passada, né, que dão todo o fundamento para a montagem de um sistema assim, no capítulo 2, ele é um capítulo um pouco mais técnico, elas vão apresentar as estruturas que compõem, ao ver delas, né, que deveriam compor um sistema dessa forma, o designer de um sistema assim. E aí elas começam apresentando um quadro analítico com algumas estruturas, componentes, com esses elementos básicos, componentes de um designer. E aí elas vão, no capítulo, basicamente, detalhar cada um desses elementos. O capítulo 2, ele é específico para tratar dos componentes, né, do DSD. Então, elas colocam aí, né, as metas, as partes, contexto e cultura, processos e estrutura, recursos e sucesso, responsabilidade e aprendizado. Esses seriam 6 elementos, 6 componentes de um DSD, 6 componentes básicos para as autoras. E aí, analisando, né, então, passando a analisar agora especificamente cada um deles, a gente vai começar na ordem que elas apresentaram pelas metas. Então, dentro das metas, elas colocam 3 perguntas principais. A primeira pergunta é: o que os tomadores de decisão do sistema procuram realizar? A segunda pergunta: que tipos de conflito o sistema procura resolver? E a terceira pergunta é: se há vários objetivos, quais são as prioridades, então, dentre esses objetivos? Então, essas são as 3 perguntas, as 3 metas principais, vamos dizer assim, que um designer, na hora de montar esse sistema, tem que ter em mente, né? E os tomadores de decisão também têm que ter em mente para montar um sistema que seja adequado às metas às quais eles estão se propondo, né? Aos fins que eles desejam perseguir. Então, elas vão colocar, inclusive, Desculpa, gente. Elas vão colocar, inclusive, que esclarecer as metas determina se o design deve incluir apenas um processo ou ele deve fornecer mais opções. Então, por exemplo, se eu vou montar um design que tenha só arbitragem ou um que tenha também mediação, um que tenha negociação, eu preciso saber quais são as metas, quais conflitos eu quero resolver com aquele sistema, até mesmo para eu montar esse sistema e ver se ele tem uma opção só, se ele tem mais de uma opção, se ele tem um objetivo só ou mais de um objetivo. E aí elas vão trabalhar com vamos dizer assim, duas figuras nessa parte das metas: os tomadores de decisão e o designer. Os tomadores de decisão, elas pontuam que pode ser tanto uma pessoa individualmente, quanto pode ser também um grupo de pessoas, né? Pode ser o líder da empresa, ou pode envolver um grupo ali coletivo. Então, depende da empresa, vamos dizer assim, que vai montar o sistema. E esse tomador de decisão, ou esses tomadores de decisão, vão ser as autoridades para comissionar, aprovar e implementar o design. E aí elas vão fazer 2 perguntas muito importantes em relação a esses tomadores de decisão, que também vão ser fundamentais para o desenvolvimento do sistema posteriormente. São as seguintes: quem esses tomadores de decisão representam? Porque se eles representam uma parte do processo, ou se eles representam um terceiro, isso pode influenciar na própria visão de justiça do sistema, que aí até casa um pouco, dialoga aí um pouco com o que a Clarice apresentou na semana passada, a questão da visão da justiça dentro do processo. Então, eu preciso saber quem essas partes, quem os tomadores de decisão representam, e se eles são uma parte dentro das disputas, ou se eles são um terceiro. Ou até mesmo se eles representam as 2 partes, como no caso de uma disputa administrativa, por exemplo, que elas até levantam essa hipótese também.
E já o designer, ele é a pessoa, pode ser uma pessoa também, ou um grupo, né, mais de uma pessoa, que vai criar ou aprimorar o sistema de disputa que vai ser aprimorado, né, implementado pelos tomadores de decisão. Então, eles vão ser também responsáveis por guardarem os princípios que a Clarice apresentou, né, os princípios orientadores do design, e podem ser funcionários da organização ou podem ser pessoas externas também, contratados externos. E aí, nessa parte, as autoras até fazem uma ressalva, né, quanto às vantagens e desvantagens de você ter um designer que faz parte já da empresa ou uma pessoa que é contratada de fora. Então, elas colocam assim, olha, se ele faz parte da empresa, ele já conhece mais ou menos os objetivos da empresa, como que a empresa funciona. Então, e querendo ou não, isso é um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ali não querer perder o status quo dele dentro da empresa, ele pode sofrer alguma pressão interna, ao passo que a pessoa, se você contrata um designer de fora, muitas vezes ele não vem, né, com esse medo ou com essa pressão que uma pessoa de dentro já tem, mas ao mesmo tempo ele pode demorar um pouco mais para entender os objetivos da empresa, né, o que a empresa quer com aquele sistema. Então, elas levantam esses dois, elas fazem esse contraponto, né, entre um designer de dentro da empresa e um designer de fora. Então, nas metas, basicamente, em relação a esse componente, basicamente é isso que as autoras colocam. Essas seriam as três perguntas principais, e dentro das metas, então, a gente tem essas duas figuras, do tomador de decisão e do designer, para alcançar essas metas, que vão ser essenciais para alcançar a meta, né, para o sucesso ou não do sistema. Carol, Pois só não. volta aí. Só algumas coisas que eu acho que a gente precisa, só para a gente fazer um paralelo com o que a gente está estudando ao longo de todo o semestre. Então, primeira coisa, nós temos, na atualidade, uma possibilidade, como a gente já teve a oportunidade de discutir, de ter uma maior clareza dos tipos de conflito e dos gargalos e dos macroproblemas que, no caso nosso do sistema de justiça, a gente tem a dimensionar. A gente tem uma oportunidade que ordinariamente nós não a utilizamos, que seria, exatamente como já tivemos a oportunidade de discutir, a facilidade que nós temos hoje, mediante a captação de dados dos processos eletrônicos, de saber, por exemplo, que tipo de conflito, quantidade de conflitos, quais são as espécies de problemas, etc, etc. Então, a gente teria hoje a possibilidade de ter um diagnóstico mais amplo de saber quais tipos de conflito que a gente trabalha. Ordinariamente, as soluções embasam-se em uma categorização muito mais singela dos tipos de conflitos, porque nós não nos preocupamos em categorizá-los para saber exatamente em cada um dos nichos quais são os problemas que precisariam ser dimensionados, o que faz com que nós tenhamos uma noção, às vezes superficial, dos dilemas que o próprio sistema de justiça tem em conformidade com as visões parciais daqueles momentaneamente tomadores de decisão, levando em consideração a própria estrutura organizacional dos tribunais, que ordinariamente estabelece uma presidência que tem uma duração muito pequena e que normalmente parte de alguns pressupostos de uma visão de túnel daquele grupo de gestores que momentaneamente se encontra no poder dirigindo aquele local, ou aquela instituição, seja ela qual for. O ideal, então, seria que nós começássemos a trabalhar com busca mediante captação de dados para ter uma anamnese mais clara dos tipos de conflito. Senão, nós estaríamos, ou não, nós vamos pensar em dimensionar designs da própria estrutura do sistema, em termos até organizacionais e administrativos burocráticos, para além do problema da legislação, que a gente vai chegar nele, e obviamente eu vou comentar, que é você pensar, inclusive, remodelar a própria estrutura dogmática dos códigos de processo, dos modelos de processo coletivo, e etc., etc., na medida em que você vai ter mais elementos. Se você sabe quais são os problemas, você pode traçar objetivos com muito mais clareza, porque você sabe, inclusive, o que é prioridade. Então, pode ser, inclusive, do ponto de vista numérico, que tipo de demanda que o judiciário tem mais, que tipo de conflito que gera maior atraso na própria estrutura do funcionamento do judiciário. Como a gente não tem o primeiro pressuposto de saber com muita clareza quais são os conflitos, automaticamente a gente já estabelece objetivos que também são muito limitados. Basta se pensar, por exemplo, no atual presidência do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu alguns eixos que, grosso modo, podem até espelhar boa parcela dos problemas que nós temos, mas que muitas vezes não dizem respeito a um diagnóstico mais pormenorizado
dos dilemas que o sistema de justiça brasileiro tem. Então, esse é o primeiro problema. Mas que, mediante tecnologia, nós conseguiríamos, minerando os dados que o próprio sistema hoje viabiliza, na medida em que a gente pensa lá, 60 milhões do acervo estão digitalizados, a gente tem massa para captação de dados e tratamento de dados para saber efetivamente o que a gente tem e o que a gente não tem de problema. A partir do momento em que a gente tem essa característica, a gente pode exatamente pensar numa solução. Só que essa solução vai depender do tipo de tomador de decisão, e como as autoras bem ponderam, muitas vezes o tomador de decisão ele só pensa também dentro de uma visão de túnel, dentro do próprio marco da própria profissão, que é o grande dilema da jurisdição. Ela pensa na jurisdição, nos juízes e no funcionamento interno, e ele não promove uma abordagem analisando e levando em consideração todos os stakeholders. Ou seja, ele representa principalmente os interesses de eficiência, de produção numérica, na melhor luz de qualidade de trabalho dos juízes, o que ordinariamente não me parece que ocorre, pelo menos nos nichos de primeiro grau em especial, ou seja, há uma preocupação às vezes no âmbito do funcionamento das cortes, mas propriamente no juiz de primeiro grau, acho que às vezes há uma certa algum grau de negligência para promover esse aprimoramento. Ou seja, não é uma representação no sentido de buscar resolver principalmente o problema do cidadão, pelo menos na minha visão, que também pode ser uma visão deturpada, ou pelo menos não analisa na pluralidade, não promove uma abordagem participativa de modo a viabilizar que todos, a visão e a percepção dos problemas na ótica de todos os stakeholders. E isso gera um problema, porque acaba, às vezes, e o grande dilema, que a gente já discutiu isso na apresentação da Clarice ao analisar o primeiro capítulo. Na medida em que eu faço resolvendo só o problema, entre aspas, de um dos afetados, principalmente, ou seja, do judiciário, eu não tendo a visão do todo, eu não consigo resolver o problema na inteireza, pelas razões que as próprias autoras mostraram com clareza no primeiro capítulo. Ou seja, se eu não pego o dilema institucional e analiso ele em todos os aspectos, inclusive tentando dimensionar o problema em relação a todos os stakeholders, e aqui especialmente do cidadão litigante que está exatamente propondo demandas no judiciário, das partes, eu acabo não conseguindo resolver o problema da própria jurisdição, porque ela vira uma mera, como se diz, ela enxuga gelo, porque ela não ataca efetivamente as causas, porque muitas vezes não há um juízo preventivo mais adequado. Então, esse é um primeiro problema sob a ótica do tomador de decisão no próprio dimensionamento do sistema de justiça brasileiro, e eu acho que em boa parcela dos sistemas jurídicos. E aí a gente tem o segundo problema. Na hora que a gente vai desenhar o sistema de resolução de disputas, em especial quando a gente vai pensar numa abordagem mediante tecnologia, mas isso em alguma medida pode também ser ampliado em outros âmbitos, você tem que ter, e em tecnologia isso é um pressuposto, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. Ou seja, não dá para trabalhar só com pessoas habilitadas ou especializadas numa área, ou às vezes até num grupo. Por quê? Porque eu não vou conseguir perceber uma série de nuances de uma série de afetados. Então, equipes multidisciplinares é um pressuposto quando você vai fazer DSD em tecnologia. Então, você precisa pegar um grupo de uma série de pessoas e, por vezes, é melhor você trabalhar com especialistas das áreas que consigam manter um diálogo entre si, porque eu acabo tendo pessoas que têm alta expertise, por exemplo, em direito, e alta expertise em tecnologia. Tem, inclusive, um texto de alguns professores de Oxford, um texto super interessante, chamado Advocacia Aumentada. Eu acho que eu já mandei esse texto para você, salvo engano. E nesse texto, inclusive, os autores deixam muito claro que, às vezes, você trabalhar com profissionais que têm dupla expertise, com honrosas exceções, que a pessoa vai ter muito conhecimento de direito e de tecnologia, quase sempre a pessoa vai ser mediana nos dois e não vai conseguir resolver o problema na inteireza. Então, às vezes é melhor você pegar uma pessoa que tem alta expertise em tecnologia, em alta expertise em direito, e juntar essas pessoas de modo a criar uma equipe que cada um vai ter ali a máxima performance na sua área de atuação. E se eles conseguirem trabalhar dentro de um diálogo genuíno,
no sentido de realmente um fortalecer o outro dentro do objetivo, que são as metas da própria instituição, as chances de se obter um resultado melhor são evidentes. Ao passo que, se eu trabalhar com um grupo de pessoas medianas nas duas coisas, às vezes a solução não vai ser a melhor, porque a pessoa não vai ter a visão de todos os problemas, tanto jurídicos quanto técnicos, e aqui eu estou simplificando muito, porque em montagens, por exemplo, de inteligência artificial, às vezes o grupo é muito mais amplo, eles colocam um sociólogo, um filósofo, porque tem dilemas éticos, etc., etc., antropólogo, para evitar o problema, problemas até em relação ao viés, viés do modelo algorítmico, uma pluralidade, inclusive, de grupos, de etnias diferentes, de orientações sexuais diferentes, para que a pessoa perceba, inclusive, os dilemas de cada um dos grupos e permita, dentro de uma abordagem, sei lá, de democracia efetivamente em parceria, moldar o próprio modelo algorítmico com maior chances de que ele ofereça uma resposta adequada. Então, perceba, a adoção de equipes multidisciplinares é essencial. E isso é importante porque, ordinariamente, por exemplo, quando a gente vai pensar em DSDs, a visão que move, às vezes, é uma visão estanque de um grupo. Vamos pensar na própria moldagem da legislação. A gente junta lá uma meia dúzia de processualistas, uma meia dúzia que pode ser de 50, pode ser de 6, pode ser de 2, pode ser de 1, e acredita que essas pessoas, com a sapiência delas, sem dado nenhum, ou trabalhando cada um com metas muito próprias, dentro das próprias pressuposições teóricas que elas tenham sobre o direito processual, elas tentam moldar aquela questão. Porque percebam, se tem uma coisa que, particularmente, ao longo dos anos, para mim ficou muito claro, é que falar em teoria geral do processo, por exemplo, dentro de uma noção tradicional, no sentido de pegar um conceito único de jurisdição lá que Ovendiano, Carnelutiano, seja lá qual seja, é uma visão extremamente limitante e sem perder de vista que o conceito daquele cara é um conceito ilhado dentro do próprio horizonte interpretativo dele à época. Por exemplo, o que Oven é um cara genial do início do século XX, mas no início do século XX não tinha nenhuma potencialidade da eclosão de litigiosidades que hoje em dia nós lidamos com elas. Então, não dá para pensar em teoria do processo sem uma noção paradigmática de pensar que esses próprios institutos, eles precisam se redefinir a cada época, a cada dilemas, a cada novos tipos de litigiosidade e, inclusive, metas que o próprio sistema jurídico possa vir a ter. Então, se eu não abordar uma noção de teoria processual, teoria geral, que seja paradigmática, no sentido de tentar realocar e redefinir o instituto em consonância com os dilemas que momentaneamente eu vivencio, eu fico repisando teorias únicas e que não explicam nada. Então, a pessoa vai dizer, me explica a jurisdição. A pergunta óbvia, em que autor? Ou em qual paradigma? Porque eu não consigo simplesmente dar um conceito que abarque toda a dimensão do que seja jurisdição na atualidade, se eu pegar os conceitos clássicos e simplesmente os reproduzir. Então, quando a gente está pensando em teoria do processo hoje, e a gente começa a enfrentar dilemas muito mais sofisticados, de uma litigância cada vez mais sofisticada, de uma classificação cada vez mais difícil, nós precisamos redefinir o próprio papel que os próprios institutos jurídicos vão vivenciar a cada corte paradigmático que ele vivencia. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai apresentar sempre conceitos insuficientes que não vão dar conta dos dilemas que nós vivenciamos. E agora, com o emprego de tecnologia, a própria percepção numa nova abordagem de designs para que a gente consiga lidar com toda a pluralidade de conflitos que nós vivenciamos, e perceba só, pode pegar em qualquer área, sei lá, pega consumo, para pegar uma coisa aqui que a gente está falando de tecnologia, já falou de ODS, já falou de eBay, Moldry, etc, etc. Para abordagem do problema de consumo, eu tenho inúmeros DSDs passíveis de serem utilizados para dimensionar os conflitos, de questões singelas a questões altamente complexas. E para cada uma, às vezes, eu preciso de um DSD próprio. Não nos termos tradicionais de pensar, vamos pensar em procedimentos especiais para cada uma das situações, porque em sistemas jurídicos especiais, qualquer sistema jurídico na atualidade, mesmo naqueles que têm ainda profissionais especializados, isso já vem se tornando cada vez mais difícil. E em sistemas jurídicos como
o brasileiro, no qual nós somos generalistas, e que a formação é generalista, isso inviabilizaria por completo o funcionamento do sistema. Mas, em termos de designer, a gente precisa começar a lidar com novos modos de abordar as metas do sistema. Para além de discursos fáceis, de pensar, vamos buscar efetividade, celeridade, coisa como é que fala? De botequim, que qualquer pessoa fica reproduzindo, vamos perseguir o acesso à justiça, que dignidade da pessoa humana, sem que a gente consiga dar um conteúdo efetivamente para que o que isso significa, inclusive para as pessoas que estão buscando o sistema de justiça na atualidade. Então perceba que traçar metas agora é um desafio mais sofisticado e que tem que enfrentar, de um lado, a própria concepção paradigmática, os dilemas dos conflitos que a gente tem e tentar buscar metas para subsidiar tanto os tomadores de decisão e, inclusive, explicar para os tomadores de decisão que eles não estão representando um único grupo quando eles estão moldando o próprio funcionamento do sistema. Eles estão, na verdade, em alguma medida, representando todos os stakeholders que estão ali vivenciando o sistema. Dos juízes, de todos os graus, dos advogados, e em especial do cidadão que está ali precisando resolver o problema dele, apesar de todos os dilemas que, no final das contas, por vezes, são ali postos. E o que eu preciso que vocês comecem a perceber é que a gente precisa começar a ver os institutos e analisar os institutos com um propósito mais próximo desse cidadão, para além de ficar simplesmente imerso e perdido numa discussão metateórica de gostar de algo em detrimento de outro, e buscar todos os históricos e ficar fazendo grandes construções que não vão resolver o problema daqueles que efetivamente precisam do sistema. Continue, Carol. Perfeito, professor. Realmente é um desafio traçar essas metas. Mas as autoras, elas vão identificar também algumas metas que, segundo elas, deveriam ser constantes, né, frequentes, aparecer assim, nos DSDs. Então, elas elencam alguns tópicos, né, que elas colocam como metas para que os sistemas as observem. E aí, o primeiro que elas colocam aí é o de prevenção, gestão e resolução de conflitos. Então, elas vão falar, dentro desse item, elas vão se perguntar, né? O foco do sistema é estritamente na resolução de disputas como alternativas de solução para casos litigiosos, ou eles também querem prevenir os conflitos e gerenciá-los em um estágio anterior, antes que se torne, de fato, uma ameaça, né, ou que o caso seja arquivado. Então, entender esse objetivo também, se eles vão atuar também na parte de prevenção e gestão ou só na resolução dos conflitos em si, é importante também para arquitetar o sistema. Outro tópico que elas colocam... E perceba, só uma coisa, para aproveitar. Claro. Quando elas estão... Percebam que o tempo todo, quando elas estão falando de prevenção, elas não estão, em nenhuma medida, defendendo a possibilidade de se criar barreiras para o dimensionamento dos conflitos. A lógica não é criar barreiras. E por que eu estou falando isso? Porque nós nos acostumamos a achar que criar barreiras ao acesso à justiça vai resolver o problema da justiça. Então percebam que debates acalorados que por vezes são apresentados sobre questão de gratuidade de justiça, sobre a necessidade de ter que esgotar vias administrativas ou vias extrajudiciais para resolver o conflito, elas não resolvem o conflito. Elas inibem, elas criam uma barreira para o conflito. E percebam que criar barreira não resolve, porque o conflito continua existindo e ele vai ser resolvido de algum modo. E ele vai desaguar, às vezes, e vai gerar até mais trabalho para o judiciário. Porque se, por exemplo, a pessoa vir e fala assim, você tem que procurar via administrativas. Beleza. E aí eu extingo o processo, a pessoa recorre, vai para o tribunal fala, não, tem que esgotar mesmo. Aí beleza, a pessoa vai, esgota, não consegue, o que acontece? Ela volta para o judiciário e o problema dela fica o quê? Parado. Não porque o conflito foi resolvido. Às vezes a pessoa resolve o conflito porque ela desistiu, né? Ela desiste de procurar uma demanda. Tem, inclusive, uma pesquisa
de um rapaz que eu esqueci, chama Irapuã, um doutorando, ele fez uma tese de doutorado, na qual ele fez uma pesquisa jurimétrica. Eu estou lendo trabalho aos poucos, porque, né, por absoluto falta de tempo. Mas, assim, alguns dados que ele mostra que as pessoas, até um determinado valor no Brasil, até acho que R$ 1.000, a grande maioria das pessoas não demandam por alguém dever a elas R$ 1.000, mesmo que a pessoa tenha um salário mínimo. Porque existe aquela falácia de que que o brasileiro é mega litigante, por conta dos números, sem levar em consideração que boa parcela dos números dos processos no judiciário pertencem principalmente aos mesmos litigantes habituais, como poder público, telefônicas, bancos, lá. Então, perceba, quando eu falo em prevenir, é no sentido de impedir que o conflito efetivamente ocorra, ou oferecer algum tipo de abordagem que efetivamente resolva o conflito. E não simplesmente vão criar uma barreira para que a pessoa não chegue ao judiciário. Isso não resolve. E esse tipo de abordagem é recorrente no próprio ideário do pensamento do sistema. E percebam que isso se amplia e ganha cores mais fortes e mais dramáticas quando a gente pensa no próprio discurso de jurisprudência defensiva nos tribunais, e etc, etc. Que é um discurso sempre de quê? De inibir, de reduzir o acervo, reduzir os conflitos pela via... É uma abordagem gerencial, entre aspas, para diminuir procedimentos por uma via de criação de barreiras, às vezes, absurdas, como é o próprio caso da jurisprudência defensiva. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que estabelecer pressupostos muito claros do que efetivamente vai representar prevenção ou tratamento de modo a inibir que esses conflitos cheguem ao sistema. Senão, nós caminhamos para uma abordagem que não vai resolver problema de ninguém. Pelo contrário, às vezes vai agravar. Continua. Certo. Outra meta que elas elencam também é a de eficiência, né, ou economia. Então, elas também colocam algumas perguntas nesse tópico, né? Por exemplo, a organização deseja economizar tempo? E se ela deseja, tempo de quem? Isso também é importante a ser pensado na hora de montar o sistema. Outra pergunta, se a minimização de custos, ela é uma meta, faz parte, né, de uma meta do sistema, e se sim, de quem é o custo, né, do sistema também. Isso também é importante para definir essas metas relacionadas à eficiência e economia. E elas vão até colocar também, né, que uma organização pode tentar transferir custos de despesas de recursos para outra parte ou para as partes, para desencorajá-las de buscar uma reclamação. E aí entra também nessa discussão que o professor acabou de comentar. Então, identificar essa questão também dos custos é muito importante na hora de definição das metas. Um terceiro fator aí, uma terceira meta, seriam os relacionamentos. Então, elas vão se perguntar se os tomadores de decisão, eles buscam transformar ou reestruturar relacionamentos. Por quê? Dentro do sistema, eles podem, o sistema pode envolver, né, usuários, vamos dizer assim, que fazem parte da organização, então só usuários internos ali, então elas dão uns exemplos, né, gerentes e funcionários, ou pode envolver também pessoas internas e externas. E aí, eu definir como eu quero o relacionamento das partes ali, dos usuários do sistema, também é importante para eu pensar em como o sistema vai ser desenhado. Uma quarta meta seria a segurança. Então, elas perguntam, né, se existe um desejo de prevenir a violência ou os danos à propriedade, ou de prevenir mais violência ou dano se um incidente já ocorreu. Aí também entra um pouco na questão da prevenção. Então, analisar, né, se vai trabalhar com essa ótica de prevenção ou mais de resolução de conflitos. Colocam também uma quinta meta de operação de sistema. Os tomadores de decisão, eles podem tentar melhorar a acessibilidade do sistema ou diminuir o número de casos. Dependendo da forma como o sistema é desenhado, mais ou menos pessoas vão poder ter acesso a eles. E aí entra também até lá para frente um outro tópico que elas vão dizer, né, de você dar de acessibilidade, de você ensinar até as pessoas a usarem esse sistema, como que elas vão usar, quais tipos de pessoas vão usar.
então entraria nessa meta de operação de sistema. E elas vão além e colocam algumas outras metas, né, como, por exemplo, de reconhecimento público. Então, elas vão pontuar que os designers, por exemplo, na hora de montar o sistema, eles podem proteger a privacidade de uma organização, dos clientes ou dos funcionários, ou eles podem montar um sistema que seja mais público, vamos dizer assim. E aí elas até colocam nesse item também a própria questão de formação de precedentes, porque se eu tenho, as resoluções, as soluções ali que são dadas dentro desse sistema, elas são chegadas ao público, né? As pessoas têm acesso àquilo, isso pode criar também precedentes, etc. Ou então eu posso também fazer um sistema que seja mais privado, vamos dizer assim, mais particular mesmo, e nem todo mundo tem acesso às resoluções. Depende muito também do tipo de conflito e do interesse das partes também envolvidas. Uma outra meta seria de resultados substantivos, e aí elas voltam a tocar no tema da justiça, né? Então elas se perguntam se o sistema ele busca justiça no processo ou no resultado, e qual é a suposição básica de ao fim de aumentar a justiça processual. Então, obviamente, a forma como, né, o sistema vai ser desenhado vai interferir significativamente nos resultados daquele sistema. Então, isso também tem que ser pensado do ponto de vista da justiça. O ponto que elas colocam é o da reputação da empresa, e elas vão até falar, né, que às vezes empresas que tiveram produtos defeituosos e aí sofreram processos aí muito famosos, tiveram que pagar indenizações volumosas, aí ficam com o filme queimado na praça, vamos dizer assim, se elas montam um DSD eficaz, elas podem inclusive recuperar a reputação delas perante a sociedade, porque elas podem criar um sistema em que os consumidores, os usuários, eles possam reclamar previamente, ajudar, né, numa reclamação prévia a respeito da qualidade do produto, mostrar que elas estão ali com mais transparência para o consumidor, etc. Então, isso pode ajudar também a recuperar a reputação de uma empresa que teve a sua imagem, vamos dizer assim, manchada, né, na praça, no mercado. Aí elas vão colocar também de compliance, né? Então, entre os tomadores de decisão que buscam maior conformidade com as leis e regras aplicáveis, as sanções por não conformidade podem ser enfatizadas para evitar falhas futuras, ou a capacidade de conformidade pode ser aprimorada também, ou ambas as coisas. Vão colocar a satisfação, e aí dentro da satisfação elas colocam duas perguntas também, né? Então, quem o tomador de decisão procura satisfazer? São todas as partes interessadas ou apenas algumas partes? Eles buscam soluções mais duradouras ou eles são soluções mais imediatistas ali para resolver aquele conflito? E aí elas vão até levantar um dado interessante, né? Vão dizer que quanto mais satisfatórias forem as resoluções, mais duráveis provavelmente elas serão. Então, quanto maior o nível de satisfação das partes envolvidas, maior o sucesso daquele sistema. Isso está diretamente atrelado ao sucesso do DSD. E elas vão retomar isso no final também, quando elas estiverem falando de sucesso. E, por fim, elas apresentam aí uma última meta, né, segundo a visão delas, que deveria ser recorrente, que é a melhoria organizacional, que tem relação, né, à existência ou não de um desejo por parte da organização que está desenvolvendo aquele DSD, de identificar e corrigir fraquezas ou injustiças institucionais. Isso também pode ser feito através do sistema, né? Eles também podem conseguir uma melhora dentro da instituição, dentro da organização, de acordo com a eficiência ou não do DSD. Bom, aí, finalizando essa parte de metas, eu coloquei assim, os tópicos principais dessa parte. A gente vai para um outro elemento aí dos sistemas, que seriam as partes. E aí, dentro das partes, as autoras vão colocar algumas perguntas também. Por exemplo, a identificação das partes interessadas, ela é extremamente importante dentro do DSD, de um DSD, porque eu preciso identificar o poder que essas partes têm dentro da resolução do conflito, da disputa.
isso é extremamente importante para todo o desenho do sistema, vamos dizer assim, porque, né, em algumas situações eu vou ter uma relação desequilibrada em que uma parte vai ter mais poder que a outra. Então, identificar isso é muito importante, né, desde um nível assim, primário para estruturar mesmo um DSD. Então, elas vão se perguntar quais são os interesses e como as partes são representadas dentro desse sistema. E qual que é o poder relativo dessas partes no sistema. E aí elas vão colocar o seguinte, que quanto mais engajadas as partes interessadas forem, e quanto mais deliberativo for o papel dessas partes em ajudar a selecionar o escopo de cobertura e estabelecer as prioridades entre os objetivos do DSD, mais provável é que ele responda às necessidades e expectativas das partes envolvidas. Então, quanto mais engajamento eu tiver e quanto mais transparência, mais acessibilidade para as partes naquele sistema, maiores são as chances de êxito também do designer dele, né? Vamos dizer assim. E aí elas vão pontuar uma coisa também muito interessante, é que as partes, elas não se restringem aos usuários do sistema, né? Aqueles que estão ali em litígio direto, que vão ali tentar resolver o conflito. Mas elas envolvem também os criadores do sistema, né, que são os tomadores de decisão e os designers, e aí a gente viu que os interesses deles também são fundamentais para ver, né, se o sistema vai funcionar ou não, se ele vai ser mais tendente para um lado ou não. Os hospedeiros, que são aqueles que vão hospedar o sistema no seu software, sei lá, e os usuários, né, que são as pessoas diretas, e os afetados direta ou indiretamente também por aquele litígio. Elas até citam um exemplo de um caso de derramamento de substância tóxica. E aí elas colocam, né? Não são só as pessoas ali que estão envolvidas diretamente, mas até outras partes, como por exemplo, pessoas em defesa do meio ambiente, etc. Todos eles vão estar envolvidos também Só a gente pensar no rompimento de barragens nosso aqui, para trazer com um exemplo recorrente e mais fácil. E pensa que na própria moldagem da ideia de medida estruturante, litigante de interesse público, processo estrutural, seja lá o nome que vocês prefiram, precisaria de levar em consideração esse arranjo da participação de todos os stakeholders. E, normalmente, a gente acaba, de modo recorrente, utilizando os mesmos pressupostos de um modelo, por exemplo, representativo, legal, como é o caso do modelo de atribuir a legitimação para o Ministério Público ou para uma meia dúzia de pessoas ou de entes, partindo do pressuposto que ele teria condição de ter essa noção do todo. E percebam que não é bem assim. E nesse ponto, inclusive, a própria emprego de tecnologia também pode auxiliar muito no reforço desse contraditório em relação a esses que não têm condição de estar diretamente na estrutura do próprio procedimento ali, na litigância propriamente dita. Mas perceba, nesse ponto, então, nesse capítulo, dessa moldagem específica do processo que tende a ser coletivo, não é necessariamente coletivo, a gente precisaria de analisar as litigâncias tendentes a buscas de mudanças estruturantes, seja no âmbito público, que é o mais impactante, mas mesmo no âmbito privado, para a gente tentar estabelecer alguns pressupostos, inclusive de como promover a própria consonância do DSD para dimensionar isso, porque simplesmente falar, esse tipo de processo é flexível, esse tipo de processo vai ter possibilidade de utilização e transplante, de transposição de técnicas dos procedimentos especiais, não resolve nada. Você está dando uma solução genérica para um problema que deveria levar em consideração as metas do próprio conflito que nós estivéssemos diante dele e tentar pensar em criar ou dimensionar esse procedimento de modo adaptado às próprias necessidades de todos que estão ali sendo afetados. Gente, agora que eu vi que tem um erro de português aqui, me desculpem que é usuários, escrevi usuários. Mas, então, em relação às partes, né, seria basicamente isso que elas pontuam,
atuam, que elas colocam dentro do tópico específico. E aí, partindo então para o próximo elemento, para o terceiro componente de um DSD, a gente tem o contexto e cultura. Elas elencam como sendo o contexto e a cultura. E aí, novamente, elas vão fazer algumas perguntinhas dentro desse item, desse elemento. A primeira pergunta seria: como o contexto do DSD afeta a sua viabilidade e sucesso? A segunda pergunta: que aspectos da cultura, sejam eles organizacional, social, nacional, econômico ou outro, afetam o sistema? E quais são as normas para comunicação e gestão de conflitos? E aí, por que isso é importante, né? Elas vão fazer uma observação muito interessante no livro, porque elas vão dizer o seguinte: que na relação entre cultura e conflito, os disputantes, respondem ao conflito de maneiras distintas. Por quê? Porque os indivíduos têm diferentes estilos de gestão de conflitos. Então, alguns países e alguns grupos sociais respondem aos conflitos de uma forma diferente, né, da de outros países e outros grupos sociais. E nem precisa ser de país para país. Dentro de um mesmo país, você vai ter pessoas que vão responder ao conflito de uma forma e outras pessoas que vão responder de outra. Então, elas até citam, né? Tem culturas que as pessoas, desenvolvem uma relação de confiança maior com o outro, então, rapidamente elas cedem, elas sentem confiança com a outra parte. E tem outros países, e tem outras culturas, por outro lado, que as pessoas são um pouco mais desconfiadas, vamos dizer assim. E aí, ela fala, né, que algumas têm relação de hierarquia também, então tudo isso vai influenciar, porque a forma como a comunidade ou o grupo enxerga o conflito influencia diretamente, né, na forma como ele vai gerir o conflito também. E elas vão colocar que, no geral, as pessoas têm 4 estratégias, vamos dizer assim, diante de um conflito, tem 4 reações normais. A primeira delas, uma delas, né, vamos dizer assim, seria ceder ao conflito. Então, nessa estratégia, a pessoa reduziria as próprias aspirações e se contentaria com menos do que ela gostaria. Então, ela simplesmente abre mão dos seus interesses, vamos dizer assim, para se submeter aos interesses de outro. A segunda estratégia seria resolver o problema. Então, né, sob essa ótica, buscaria-se uma alternativa satisfatória para ambas as partes, ou para todas as partes, no caso de serem mais de 2. A terceira estratégia seria contender. Então, seria impor a solução de preferência de apenas uma parte sobre a outra parte. Então, é uma briga ali, efetivamente, vamos dizer assim, uma imposição forçada. E um quarto comportamento também que pode ser adotado pelas pessoas é o de evitar. Então, a pessoa, ela tenta não se envolver no conflito, tenta se abster, né, de todas as formas. Então, esses 4 comportamentos típicos, né, que no geral as pessoas apresentam diante dos conflitos, estão totalmente relacionados com a cultura a qual essas pessoas pertencem. Então, por isso, entender o contexto também e a cultura, vamos supor que é um DSD que vai envolver pessoas de países diferentes, né? Então, eu tenho que saber a visão da outra pessoa que está envolvida na disputa, etc. e tal. Então, isso é fundamental também para o sucesso ou não de um sistema. Isso faz parte, né, da montagem, do desenho daquele sistema. O senhor ia falar, professor? Não. Então, em relação ao contexto e cultura, são essas as observações que elas fazem. Depois elas passam para o quarto elemento, que seria o processo e a estrutura. E elas também fazem perguntinhas, né, em cada um dos elementos, elas levantam algumas perguntas para a gente pensar. Então, elas também fazem perguntas dentro do processos e estrutura. Então, a primeira pergunta: quais processos são usados para prevenir, gerenciar e resolver disputas? Se houver mais de um processo, os processos estão vinculados ou integrados? Porque, por exemplo, elas falam, às vezes, no meu sistema eu tenho mediação e arbitragem, mas eles estão vinculados? Eu tenho que passar por um primeiro e depois ir para o segundo, ou eles são independentes? Eu posso escolher para qual eu vou primeiro. Uma terceira pergunta: quais são os incentivos e desincentivos para usar o sistema? Então, até, né, para eu ver se, por exemplo, é vantajoso eu ir para esse sistema ou não. E a quarta pergunta seria: qual a interação desse sistema de disputa com o sistema legal formal? Por quê? Porque, como elas mesmas vão pontuar,
dependendo, né, do tipo de situação, eu não vou poder usar um sistema assim. A própria lei vai ser um óbice para mim, ela vai me dizer, não, esse tipo de conflito você não pode usar tal tipo de gestão, de processo. Então, eu preciso também analisar essa adequabilidade. E aí elas vão colocar, né, que os processos que são orientados principalmente para os interesses das partes, eles são mais propensos a levar a resultados com sustentabilidade a longo prazo do que aqueles que são conduzidos e desenhados para uma satisfação ali mais imediata. Então, aqueles processos que levam em conta muito mais o interesse das partes envolvidas, eles contribuem até mesmo para o desenvolvimento de melhores relacionamentos entre as partes, ajudam a prevenir a recorrência da disputa e aumentam a durabilidade ali da solução. Aí elas vão colocar, né, que alguns sistemas eles podem envolver mais de um tipo de processo, como eu disse, né? E aí tem que ver se esses processos eles estão interligados ou não. Então, alguns podem prever, no início a gente vai tentar com uma negociação. Se não der certo a negociação, a gente vai para a mediação. Se não der certo a mediação, a gente vai para a arbitragem. Mas elas colocam que é importante também, é interessante que o usuário ele possa também ter um poder de escolha desse processo, para qual processo ele quer ir. Às vezes ele não tem interesse, por exemplo, na mediação, ele quer ir direto para a arbitragem. Então, esse controle do usuário sobre a escolha do processo também aumenta a probabilidade do sistema ser justo e imparcial ali. Esse controle também permite que os disputantes selecionem os processos que consideram ser mais adequados aos seus próprios interesses. Então, ter essa possibilidade de escolha é algo interessante, algo importante, que também interfere no sucesso do sistema. Depois elas vão colocar também que, na medida do possível, dentro do contexto, o sistema deve ser responsivo, ou seja, ser sensível às necessidades e interesses humanos básicos e focar nos interesses, começar com opções de custo mais baixo e ter como objetivo abordar o conflito de forma mais ampla. Então, até né, em relação aos próprios custos de cada uma dessas opções, é interessante que o sistema possa ofertar né, mais de uma escolha para as partes, levando em conta até essa consideração de custos, de recursos financeiros. Bom, dentro de processos e estrutura, essas são acho que eu considero assim, os tópicos mais importantes que elas abordaram, e elas vão para o quinto e último, para o quinto e penúltimo elemento da estrutura analítica, que seriam os recursos, né, e que são bastante importantes. Então, dentro de recursos, elas vão se perguntar o seguinte: quais recursos financeiros sustentam o sistema e quais recursos humanos dão suporte ao sistema? Os sistemas precisam ser projetados de forma alinhada com esses recursos, tanto humanos, quanto organizacionais, quanto financeiros, para que eles possam funcionar. Elas vão até colocar em uma determinada parte do livro, né, que às vezes você tem até uma ideia muito boa, ótima ali de um sistema, mas se ele não tem como se manter, se não tem como se sustentar, se custa muito, se é inviável financeiramente, não adianta. Então, pensar nessa questão de recursos mesmo do sistema, de como ele vai funcionar, da quantidade de recursos que eu tenho, que eu posso contar para montar um sistema, é essencial antes mesmo dele ser montado. Eu preciso saber se ele tem uma mínima viabilidade ali, né, para funcionar pelo menos por um tempo. E aí, dentro dessa parte de recursos, então, elas vão colocar, eu separei aqui como se fosse 3 tópicos assim principais. O primeiro seria quem vai pagar por esse sistema. Então, um sistema que seja que seja financiado por algumas, mas não por todas as partes, pode criar parcialidade ou uma percepção de parcialidade, pelo menos. Então, imagina, né, num caso em que eu tenho uma grande empresa e outros usuários assim que não teriam recursos para bancar o sistema. E aí talvez é interessante que essa grande empresa banque o sistema todo. Só que isso gera uma percepção de parcialidade muito grande. E aí elas vão até colocar, né, para tentar resolver esse problema, elas falam assim, olha, uma solução interessante seria garantir recursos adequados em sistemas complexos. Não, aí elas colocam assim, uma solução interessante seria garantir que algumas maneiras de amenizar o risco real
seja enfatizar a transparência no processo e enfatizar a participação na tomada de decisões. Então, eu posso até ter uma parte que vai, vamos dizer assim, bancar o sistema todo, mas desde que eu aumente a transparência desse sistema e que mesmo aquela parte que não está pagando diretamente, ela tenha um poder na tomada de decisões, ela possa participar da tomada de decisões. Então, ela se sinta ouvida ali dentro daquele sistema, ela sinta que ela tem alguma influência. Então, elas vão colocar... Mas perceba, só para Claro. pontuar uma coisa. Quando trazendo isso para a nossa discussão, por exemplo, de ODR projetada pela própria parte litigante, que, na verdade, quem estrutura a plataforma é o próprio contentor, ou seja, a própria parte que vai estar ali fazendo, buscando otimizar a realização de acordos para o dimensionamento dos seus conflitos. Nesse caso, fica quase evidente que ele está projetando o próprio sistema porque aquilo vai lhe oferecer algum ganho direto. Então, a hipótese de parcialidade da ODR, nesse caso, é muito evidente. O próprio DSD ele é montado com esse intuito, porque senão a pessoa não investiria em criar uma plataforma com o intuito de fazer essa DSD específica para dimensionar os seus conflitos. E num caso como esse, ampliar primeiro, a gente talvez não conseguisse chegar a um nível de oferecimento de transparência a tal ponto que permita que a pessoa tenha clareza ou informação suficiente para estar chegando a um acordo. Até porque nesse ambiente tecnológico, e aqui eu estou limitando bem a minha ponderação. É claro que as autoras estão falando em DSD de um modo amplo. Elas não estão falando de tecnologia, eu tenho um capítulo de tecnologia que, inclusive, depois nós vamos ter que ver quem que vai apresentá-lo, que é o último, que a gente vai discutir especificamente isso. Mas, continuando. Ou seja, pegando a questão sobre a ótica da tecnologia, como a própria arquitetura de escolha, ela pode induzir comportamento, você pode até ter uma suposta transparência, mas a transparência não é completa na medida em que as pessoas estão ali decidindo, às vezes, sem saber com muita clareza quais são os riscos que ela tem, ou quais são as potencialidades efetivas de êxito, quanto que ela poderia ganhar. Então, a depender da DSD que a gente estiver tratando, o simples fato dela ter sido subsidiada por completo por uma das partes, e a suposta apresentação de uma transparência, aumento de uma suposta grau de accountability, vai ter um capítulo específico mais à frente tratando sobre accountability, mas assim, o fato específico disso não vai permitir ou não vai garantir uma neutralidade da plataforma da DSD para viabilizar uma solução correta do sistema. Você pode até, e vocês já viram, eu já comentei isso com vocês, por vezes as pessoas querem uma resposta rápida, mesmo que ela seja ruim. Isso é um fato que também a gente não pode desprezar, que às vezes é uma opção da pessoa. Eu quero ter uma resposta rápida. Ela é ruim ou ela não é a melhor? Ok, mas boa. Isso é uma variável que a gente tem que levar em consideração, porque não dá para a gente também assumir um papel de que as pessoas sempre queiram ter o melhor em relação às questões, ter a garantia completa de que vai receber exatamente aquilo que ela almeja, porque isso, às vezes, por uma série de contingências, não é o que ela, digamos, privilegia na hora de pensar na solução. Mas quando a gente pensa especificamente nesse aspecto, a DSD, ela precisa... essa questão de quem subsidia, ela é muito séria, e isso, inclusive, coloca em pauta aquilo que a gente já discutiu, foi uma das últimas coisas que eu comentei com vocês antes da gente começar a apresentação da obra, que é o fato de que muitas vezes a própria lógica ali da arquitetura de escolha, ela vai privilegiar uns em detrimento de outros, e quando a gente está em tecnologia, as coisas são sempre mais cinzentas na hora da própria montagem que a gente vai ter ali do DSD. E percebam, eles levam isso muito a sério na própria montagem de DSDs tecnológicas, pelo menos quando é bem feito.
Não estou falando de algumas sugestões que às vezes são feitas de afogadilho. Um exemplo doméstico aqui que eu vou falar, eu não sei em que vai dar, mas, por exemplo, o juízo 100% digital da resolução 345 do CNJ. Beleza, tá? Um monte de tribunais já fizeram suas respectivas resoluções, centenas de varas já se acoplaram ao sistema da resolução, mas o resultado é qual? Ou vai gerar o resultado? Perceba que não é uma resolução ou não é uma abordagem de DSD que está levando em consideração esses pressupostos que a gente está aqui momentaneamente estudando. Eles levam assim, olha, seria uma boa que as partes fizessem uma convenção processual e tudo fosse feito pela via digital, as intimações. Mas funciona. As partes querem isso? É bom? Eu não sei, pode até ser que seja. Eu espero até que seja um grande sucesso, porque eu quero melhor para o sistema jurídico. Mas não há nenhuma preocupação em relação a isso. Quando você pensa, por exemplo, no Moldria da vida, ou nos próprios tribunais online que a gente já teve a oportunidade, eles seguem, inclusive, essa lógica que as autoras fazem alusão, de você ter etapas procedimentais que se acoplam. Então, você tenta ali uma etapa de diagnóstico, depois vai ali para uma fase de negociação, e você chega numa mediação, você chega na arbitragem. Então, elas criam esse passo a passo para dimensionar os conflitos, às vezes até de modo que inclusive com êxitos maravilhosos em termos numéricos e em termos de satisfação dos envolvidos. Porque tem uma lógica de DSD envolvida no próprio protótipo que foi estabelecido. Então, se a gente não toma isso não leva isso a sério, a gente acaba não profissionalizando o modo como a gente deva enxergar a solução de conflitos, para além de fórmulas prontas, pré-fabricadas, que por vezes já funcionaram muito bem em determinados ciclos históricos. O próprio modelo lá kleiniano, que é em alguma medida o que a gente pensa ainda, como a gente pensa o processo, tem uma fase escrita, as partes trocam arrazoados, depois tem uma filtragem, produção de provas e sentenças. Será que isso é uma forma? Será que essa lógica ela não comportaria algum nível de adequação? Essa estrutura procedimental ela é mítica, que não permita a gente pensar em algo que seja mais adequado? A própria estrutura de ODR quebra isso, de algumas ODRs, essa lógica. Então, a gente precisa começar a gente está num terreno no qual, se a gente não sofisticar o nosso próprio modo de pensar nas DSDs, a gente corre o risco de continuar no lugar onde a gente encontra, a gente ficar aqui mais 20, 30 anos falando da crise do judiciário, dos problemas do cidadão, da falta de celeridade e das reclamações recorrentes que todos fazem em todos os níveis e que geram uma insatisfação generalizada com o próprio sistema, por parte, às vezes, de todos os afetados ao fim e ao cabo. Vamos lá. Certo, professor, eu concordo. Isso, assim, foi só, na verdade, eu tirei do livro mesmo, uma observação que elas colocaram como Não, uma mas perceba, eu tentativa não estou nem falando que elas estão erradas, elas estão certíssimas. Só que pegando isso especificamente para determinados contextos, isso é mais complicado. Sim, sim, com certeza. E agora que eu tô ouvindo, assim, eu percebi que eu tô falando DSD no masculino, né? E o correto seria no feminino, que eu tô pensando em sistema. Então, tô falando toda hora no masculino, mas vou observar agora para falar no feminino. Mas então, gente, aí, então, em recursos, né? Eu acho que nessa parte eu considero como sendo esses os tópicos mais importantes que as autoras levantaram. E aí a gente vai, então, por fim, e por último, no sexto elemento que elas colocam como parte da estrutura analítica de uma DSD. Então, no caso, seria sucesso, responsabilidade e aprendizado. E aí, novamente, né, tem as perguntinhas lá que elas vão fazer. A primeira seria: quão transparente é o sistema? Isso está relacionado com o sucesso, com o sucesso,
A segunda, o sistema inclui componentes de monitoramento, aprendizagem e avaliação. Isso está relacionado com a responsabilidade. E a terceira, se o sistema está funcionando bem. Isso está relacionado com o aprendizado também. Por quê? Aí elas vão pontuar aqui três tópicos, né, dentro de sucesso, responsabilidade e aprendizado. Dentro do sucesso, eu preciso saber se o sistema atinge os objetivos pretendidos e os objetivos sociais mais amplos dele também, para verificar se ele está tendo êxito ou não. Então, um sistema que consegue atingir aquelas metas que a gente viu lá no início, né, as metas que foram traçadas, tanto pelos tomadores de decisão quanto pelos designers, e, inclusive, atinge até mesmo objetivos sociais mais amplos, que vão além ali daquela disputa que eles estão resolvendo, ele é um sistema de sucesso. Dentro da responsabilidade, as autoras vão pontuar a necessidade de verificação do funcionamento do sistema, com identificação de oportunidades de melhoria. Então, elas colocam que seria importante que se fizessem avaliações periódicas ali do funcionamento, né, daquela DSD. Então, o tempo todo eu tenho que estar monitorando, eu tenho que estar avaliando, eu tenho que estar analisando as métricas, eu tenho que estar pegando os dados para ver aonde eu posso melhorar aquele sistema, identificar as falhas, identificar os pontos fortes também, né, o que está dando certo. Então, isso faz parte da responsabilidade dos desenvolvedores daquele sistema. E o terceiro tópico, que seria o aprendizado, elas vão colocar que os consumidores e os outros usuários devem aprender sobre os procedimentos específicos disponíveis para resolver disputas. E aí isso está relacionado com aquela questão de acessibilidade que eu comentei no início também. Então, se eu consigo ensinar as pessoas a usarem o meu sistema vai funcionar bem, né? Espera-se, presume-se, né, que ele vai funcionar bem se eu consigo, se as pessoas aprendem a usar esse sistema, então elas vão trazer mais casos para serem resolvidos dentro daquela DSD, e com isso eu posso até analisar melhor as métricas dela e ver, né, os índices de sucesso relacionados a ela. E aí as autoras vão colocar que os procedimentos do sistema, eles devem ser transparentes e responsáveis por todas as partes interessadas e fornecer meios justos, equilibrados, imparciais e eficazes, na medida do possível, né, para gerenciar os conflitos e resolver as disputas. Elas vão pontuar também que os sistemas tradicionalmente considerados eficazes, são aqueles que conseguem atingir os objetivos de diminuir os custos de transação, aumentar a satisfação com o resultado, construir relacionamento entre os disputantes e reduzir a recorrência das disputas. E aí isso está plenamente relacionado com aquelas outras coisas todas que a gente falou anteriormente, né? Por exemplo, redução de custos está relacionado com a questão dos recursos, satisfação com o resultado está relacionado com o engajamento das partes, com o poder das partes dentro daquele sistema. A questão de construir relacionamento está relacionado com uma das metas, né? Se eu quero construir um relacionamento entre as partes e não simplesmente resolver aquele litígio. E reduzir a recorrência das disputas está relacionado também com a satisfação das partes com aquele sistema, com a solução, né? Quanto mais satisfeitas, maior a durabilidade daquela solução, daquela resolução, e menos são as chances da disputa reincidir, recorrer. Então, esses são os 6 elementos aí que elas colocaram nesse capítulo 2, como componentes da estrutura do DSD, e aí, de uma DSD, e aí, como eu disse, né, durante o capítulo, elas foram destrinchando aí, um por um desses elementos. Então, é isso, pessoal. Finalizei aqui a minha apresentação do capítulo 2, professor. Obrigado, Carol. E percebam a importância que elas vão dar o tempo todo dessa questão de você fazer um monitoramento contínuo do sistema, de modo a promover uma forma de você ficar o tempo todo colocando em pauta se aquilo é funcional ou não, e não ficar insistindo, às vezes, em opções que se mostram ineficientes, para usar uma palavra que todos gostam, no sentido de não oferecer resultados bons para todos. Então, e esse tipo de reflexão em torno do sistema, eu acho que ela é importante para a gente, inclusive, quando a gente vai pensar
de um modo mais amplo, na própria estrutura do sistema processual, tentar já pegar os DSDs existentes e dimensionar outros, levando em consideração os próprios dilemas que momentaneamente a gente tem aqui.